Persona. Era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que fazia parte das comemorações da Páscoa dos judeus. A Páscoa foi a celebração instituída por Deus antes da última das 10 pragas que caíram sobre o Egito, por Faraó ter se recusado a libertar os israelitas da escravidão. Naquela ocasião, cada família sacrificou um cordeiro e passou o seu sangue no batente da porta. Enquanto os israelitas comiam o cordeiro assado dentro da casa, o anjo do Senhor passou sobre o Egito, trazendo consigo o último dos 10 juízos de Deus contra o Egito, a morte dos primogênitos. As casas cujas portas estavam assinaladas com sangue foram poupadas. O sangue indicava que ali um cordeiro já tinha morrido no lugar do primogênito. A palavra Páscoa significa passar por cima. Eu li uma história da Segunda Guerra Mundial que falava de uma aldeia na Europa que foi invadida por um grupo de soldados dispostos a eliminar seus moradores. A missão de cada soldado era entrar nas casas, matar todos e, na saída, deixar na porta uma marca com o sangue das vítimas, para que os outros soldados não perdessem seu tempo entrando ali. Um morador da aldeia percebeu o estratagema, correu para sua casa, matou um animal e fez o sinal do sangue na porta. Ele e sua família foram poupados. Hoje, quando Deus olha para a humanidade, vê duas classes de pessoas: os pecadores salvos, que foram assinalados pelo sangue do Cordeiro de Deus quando creram em Jesus, e aqueles que ainda estão sujeitos ao juízo reservado aos pecadores que não foram salvos. Muitas coisas que você lê no Antigo Testamento são símbolos de Cristo, e a Páscoa é uma delas. O derradeiro Cordeiro de Deus já foi morto, lá na cruz, no lugar do pecador, e o seu sangue está agora disponível para assinalar todo aquele que decidir crer em Jesus. Os israelitas, naquela noite fatídica no Egito, só tinham uma forma de se proteger dos juízos de Deus: o sangue de um cordeiro. Você hoje só tem um meio de escapar do juízo eterno: o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus. Portanto, qualquer mensagem chamada de Evangelho que não fale do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, como único meio de salvação, não é o Evangelho que você encontra na Bíblia. Qualquer mensagem que fale de salvação, baseada em boas obras, exclui o sangue do Cordeiro. A carta aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão ou retirada de pecados. Naquela noite, lá no Egito, todas as famílias dos egípcios perderam os seus primogênitos, exceto aqueles hebreus que foram identificados pelo sangue do Cordeiro. Deus havia prometido que quando visse o sangue, passaria por cima daquelas casas. E em você? O que Deus vê? Os seus pecados ou o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que nos purifica de todo pecado? Nos próximos 3 minutos, Jesus irá marcar um encontro com seus discípulos. Persona. O ponto alto da adoração cristã não é algum tipo de show gospel, de luzes, pirotecnia e decibéis, mas uma celebração tão simples e discreta quanto foi o modo de vida de Jesus. No capítulo 26 de Mateus, ele institui a ceia para recordar a sua morte. A ceia é uma celebração reservada aos que estão em comunhão com Jesus. A ceia do Senhor foi tão deturpada que hoje, até organizações ocultistas, como a maçonaria e a gnose, celebram algum tipo de caricatura dela. Mesmo entre cristãos genuínos, seu significado foi perdido. O texto é claro: Jesus dá graças e parte o pão e o dá aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Depois ele dá graças pelo copo de vinho e o dá aos discípulos para que todos bebam, dizendo: isto é o meu sangue. Ele falava de símbolos e não literalmente de seu corpo, que continuava ali ao lado dos discípulos e não sobre a mesa onde estavam os símbolos. O seu sangue ainda não tinha sido derramado e continuava em seu corpo, e não como é representado pelos símbolos do pão e do vinho, que ficam separados um do outro. Ele fez outras afirmações simbólicas do tipo: eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho, e ninguém de sã consciência iria achar que ele estivesse falando de algum tipo de transubstanciação que o transformasse numa porta, numa árvore ou numa estrada. Pedro, em sua carta, também diz que ele é a rocha. A ceia nos evangelhos tem um caráter diferente da que foi revelada a Paulo em 1 Coríntios 11 para ser celebrada pelos cristãos. A primeira, lá nos evangelhos, apontava para uma morte ainda por ocorrer.
A ceia que hoje celebramos é a recordação de uma morte já consumada. Em ambas, Jesus está vivo no momento da sua celebração. Naquela, porque ainda não tinha morrido na cruz. Nesta, porque já ressuscitou. Portanto, a ceia não tem o caráter de um velório com um corpo presente, como pensam alguns. Nem é a repetição do sacrifício de Cristo, como pensam outros. Trata-se de um memorial, uma recordação ou um retrato do sacrifício de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 3, diz que Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Em Hebreus 9, diz que ele não entrou em santuário feito por homens para se oferecer repetidas vezes. Mas agora ele apareceu de uma vez por todas para eliminar o pecado, foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Esses versículos devem bastar para quem crê na palavra de Deus. O pão e o vinho continuam pão e vinho e não têm qualquer poder tipo poção mágica. É errado fazer de coisas materiais objetos de culto, como fazem os pagãos. Atribuir tais fantasias à ceia é perder de vista o seu real significado, que é recordar o sacrifício de Jesus, que aconteceu uma única vez há 2000 anos. Não ali na mesa. Agora vem uma dica importante. Os discípulos perguntam: onde queres que a preparemos? E recebem instruções detalhadas, pois Jesus iria encontrá-los naquele lugar e em nenhum outro. Se eles tivessem escolhido o lugar a seu bel prazer, teriam se desencontrado dele. Antes de decidir onde lembrar o Senhor em sua morte, pergunte a ele. Naquela noite só havia um lugar onde ele ia estar. Nos próximos 3 minutos, o Getsemane faz jus ao nome. Após a ceia, Jesus dirige-se com seus discípulos a um jardim, mas o nome do lugar não tem nada de aprazível. Getsemane significa prensa de azeite. E ali Jesus é esmagado pela agonia de pensar o que o espera na cruz. Enquanto isso, os discípulos dormem, alheios à gravidade da situação. Não eram as chibatadas dos soldados, a coroa de espinhos ou os pregos que enchiam de pavor o coração de Jesus. Muita gente sofreu torturas maiores e por mais tempo do que ele. A sua apreensão estava no que vinha depois da violência infligida por homens. Essa ninguém jamais sofreu. Ele agonizava só de pensar no castigo que receberia de Deus quando fosse feito pecado em nosso lugar. 700 anos antes, Isaías, o profeta, previu o real motivo da cruz. Ele disse: ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que agora nos traz a paz estava sobre ele lá. E pelas suas feridas fomos curados. Jesus, perfeito Deus e perfeito homem, que nunca pecou e nem poderia pecar, por não ter a mesma natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, seria feito pecado na cruz. Não dá para imaginar o quanto ele sofreu na cruz sob o castigo divino. Pois se existisse uma fórmula para calcular isso, ela incluiria a soma do castigo eterno de todos os que foram salvos por ele. Entre outras coisas, uma eternidade de juízo condensada em 3 horas. Não foi no Getsemane que ele sofreu por nossos pecados, e nem nas primeiras horas na cruz, nas mãos dos homens, o momento em que Deus realmente voltou a sua face e abandonou Jesus na cruz, foi naquelas 3 horas de trevas que cobriram toda a terra. Pensando nisso, por 3 vezes, no Getsemane, Jesus faz a mesma oração. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Alguns podem achar que Jesus estivesse vacilando, ou na dúvida se devia seguir adiante, porém uma frase no Evangelho de João elimina qualquer dúvida quanto à sua disposição de cumprir a sua missão. Ele diz: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Se você queria saber por que Jesus veio ao mundo, aí está. Eu creio que naquela tríplice pergunta, se possível, afasta de mim este cálice, há um recado para nós, principalmente na resposta do Pai. Sim, a resposta do Pai foi um silêncio tal que até hoje ecoa pelo universo, deixando claro que não era possível afastar dele aquele cálice. Jesus teria de bebê-lo até o fim, para resolver de uma vez para sempre a questão do pecado e para poder existir salvação para nós, para mim, para você. Se fizermos hoje uma pergunta parecida,
do tipo: Pai, se possível, salva-me de outra forma que não seja pela morte de Jesus na cruz, a resposta será o mesmo silêncio. Não, não é possível. Nos próximos 3 minutos, Jesus é preso. Judas precisou combinar um sinal para os soldados não prenderem a pessoa errada. O beijo, que era tão comum na época quanto um aperto de mão nos dias de hoje, seria o sinal. Judas avisa que tão logo beijasse Jesus, os soldados deviam prendê-lo. E ele bem sabia que, em outras ocasiões, Jesus escapara milagrosamente das mãos dos que queriam fazer-lhe mal. Ao contrário dos filmes de Hollywood, que sempre escolhem o ator mais bonito para o papel de Jesus, o verdadeiro Jesus era um homem de aparência tão comum quanto os outros discípulos. Daí a necessidade de Judas apontá-lo para os guardas naquela noite escura. O profeta Isaías escreveu que nenhuma beleza havia nele para nos atrair. Se você encontrasse Jesus na rua naquela época, dificilmente se interessaria por ele. E hoje, é impossível você ser atraído a ele se não existir uma obra do Espírito Santo de Deus em seu coração. O homem, em seu estado natural, caído e inimigo de Deus, jamais desejará qualquer contato com Jesus. Quando Pedro vê Jesus preso, não consegue se conter, ele puxa da espada e ataca um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E sabe que nos últimos 2000 anos a cristandade tem feito exatamente isso? Tem usado da espada sob o pretexto de defender os interesses de Jesus, e o que conseguiu fazer foi decepar milhões de orelhas e criar uma multidão de pessoas que já não têm ouvidos para a palavra de Deus. Os soldados podiam prender Jesus, mas não podiam prender sua misericórdia e compaixão. Por isso ele cura o homem que teve a orelha decepada. Até mesmo sua prisão só ocorria porque os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Acaso não podia ele convocar imediatamente milhões de anjos para defendê-lo? Claro que sim. Se você estivesse ali, quem você seria? Judas, o traidor? Certamente não, né? Talvez um dos soldados, alegando estar apenas cumprindo ordens. O problema é que ninguém pode alegar inocência ao levantar um dedo contra Jesus. Depois do que eu falei da cristandade, que historicamente sempre apelou para as armas, sob o pretexto de estar defendendo Jesus, você provavelmente não gostaria de ser Pedro ali. Afinal, poucas horas depois, o mesmo Pedro, tão confiante em si mesmo, negaria conhecer Jesus. Querer ser qualquer um dos outros discípulos também não parece uma boa ideia, pois o texto diz que todos fugiram, abandonando Jesus. Não, você não pode ser nenhum deles, mas se quiser ser realmente salvo, terá de reconhecer que é tão mesquinho quanto Judas, tão indiferente quanto os soldados, tão violento quanto Pedro e tão covarde quanto os outros discípulos. Daquele momento em diante, Jesus está só. E é assim, sozinho, que deve cumprir a obra para a qual foi designado. Morrer como Cordeiro de Deus e derramar o seu sangue para purificar pecadores tão maus quanto eu e você. Nos próximos 3 minutos, Jesus é julgado. O julgamento de Jesus é surreal. Os principais religiosos procuram por falsas testemunhas que possam acusá-lo de algo grave o suficiente para condená-lo à morte. As únicas que trazem uma acusação consistente nada mais fazem do que distorcer o que ele mesmo havia dito. Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Seus acusadores não percebiam que Jesus tinha se referido ao seu corpo, o templo de Deus, que morreria e ressuscitaria 3 dias depois. Não é algo incomum as pessoas distorcerem as palavras de Jesus para encaixá-las em seus próprios pensamentos, ou então por não entenderem o seu sentido. Em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo explica que é impossível entender a palavra de Deus se não for pelo Espírito de Deus. O profeta Isaías havia predito que o Messias se comportaria como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores, e assim que ele permanece até o sumo sacerdote colocá-lo sob juramento, como é feito nos tribunais de hoje. Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Aí sim, Jesus responde, tu mesmo o disseste. E vai além. Digo a todos vós que chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote, conhecedor das Escrituras que era, não podia deixar de se lembrar do que havia sido dito pelo profeta Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino,
para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno e que não passará. E o seu reino, um reino tal que não será destruído. Indignado, o sumo sacerdote anuncia que as palavras de Jesus o condenavam por blasfêmia. Ele devia ser morto. Então os demais membros do conselho passam a cuspir no rosto de Jesus e a espancar aquele homem de mãos atadas, que não era ninguém menos do que o Senhor do universo, o Criador da saliva daqueles que cuspiam e dos punhos daqueles que acertavam a sua face. A expressão filho de Deus geralmente não é compreendida nos dias de hoje, quando a frase eu também sou filho de Deus pode ser ouvida na boca de qualquer cidadão. Mas nenhum israelita no Antigo Testamento ousaria dizer tal coisa. Eles sabiam que eram criaturas de Deus, não filhos. Lendo o Evangelho de João, você aprende que os judeus consideravam a expressão filho de Deus equivalente a alguém dizer ser igual a Deus. Portanto, temos aqui Jesus, sob juramento, afirmando ser igual a Deus e conectando sua pessoa ao Messias esperado por Israel. Aqueles judeus não podiam ficar indiferentes a isso. Ou eles aceitavam estar diante de Deus na forma humana, ou cuspiam em seu rosto. E você, de que lado vai ficar? Nos próximos 3 minutos, Pedro escolhe de que lado quer ficar. Olha. Você está lembrado de como o apóstolo Pedro sempre se mostrou o mais valentão, o mais impetuoso, um líder nato? Um pouco antes, Pedro tinha afirmado categoricamente que jamais abandonaria Jesus, mesmo que todos os outros o abandonassem. Jesus o avisou que não seria assim. E o cantar do galo lembraria disso. Dos 12 discípulos. Temos agora um que traiu Jesus, 10 que estão preocupados com ele, e Pedro, que parece estar mais preocupado consigo mesmo e com a sua reputação. Aquele homem tão impetuoso a ponto de sacar da espada para atacar os que tentavam prender Jesus, agora caminha nas sombras, com medo de ser reconhecido. Mesmo assim, alguém o reconhece. Uma criada diz que ele estava com Jesus, mas Pedro nega e corre em direção ao portão para ficar mais perto da saída. Outra criada o reconhece. Mais uma vez, ele nega sequer conhecer a Jesus. Uma terceira pessoa identifica como seguidor de Jesus pelo seu modo de falar. Mas ele imediatamente muda o seu modo de falar e começa a praguejar e a jurar não conhecê-lo. O galo canta e Pedro se lembra do que Jesus havia dito. Ele sai dali e chora amargamente. Quando você encontrar um super cristão, desconfie. Pessoas que fazem afirmações impetuosas com base em sua própria energia são as primeiras a abandonar o barco na hora do perigo. O cristão é, antes de tudo, um fraco, um incapaz, um dependente de Deus para tudo. Aquelas mensagens motivacionais que procuram exaltar o ego e a capacidade própria não passam de um engodo, especialmente nas coisas espirituais. Jesus afirmou que sem Ele nada podemos fazer. Nossa dependência já começa pela salvação, que não vem de nós ou de nossos esforços, mas vem de Deus. Uma vez salvo, o cristão também precisará depender 100% de Cristo para não tropeçar. Isso pode parecer loucura para quem confia na evolução e no crescimento espiritual baseado em mérito. E é loucura mesmo. Como é loucura tudo o que você lê na Bíblia. Pense na loucura, que é esperar ser salvo por crer em alguém que terminou seus dias pregado numa cruz. Pense na loucura de seguir alguém que afirmava ter os anjos sob o seu comando, e mesmo assim foi abandonado à sua própria sorte. Muito louco acreditar em alguém assim, né? Não acha? Porém, quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, descobre que a mensagem da cruz é, sim, loucura para os homens, mas é sabedoria para Deus. Pedro iria aprender a lição. No final da sua vida, ele seria amarrado e conduzido à morte sem oferecer resistência. Sua vida estaria entregue nas mãos daquele que era e sempre será a verdadeira rocha, Jesus. Mas nesse episódio nós o vemos negando conhecer Jesus e até mudando de seu modo de falar para salvar a própria reputação. Infelizmente, às vezes a gente faz isso também. Só para chorarmos depois como Pedro chorou. Nos próximos 3 minutos, Judas também se arrepende, mas não como Pedro. Olha. Jesus é condenado à morte pelos sacerdotes e líderes religiosos, mas por estarem sob domínio romano, eles não podem executar a sentença à maneira de Israel, que era por apedrejamento. Por isso entregam Jesus ao governador Pilatos. Se este o sentenciar à morte, esta será por crucificação, o método romano de execução. Os profetas do Antigo Testamento previram isso.
1000 anos antes, Davi descreveu a crucificação de Jesus no Salmo 23. Traspassaram minhas mãos e meus pés, escreveu ele. No Salmo 34, ele previu ainda que nenhum de seus ossos seria quebrado, ao contrário do procedimento normal, que era quebrar as pernas do crucificado para acelerar a morte por asfixia. Enquanto isso, Judas parece arrependido do que fez, mas por outras passagens, nós vemos que ele estava interessado mesmo era no dinheiro. A sua ganância o tornava vulnerável à influência de Satanás que agia nos bastidores. Alguns contestam a culpa de Judas, alegando que ninguém pode ser responsabilizado pelos atos cometidos sob uma influência externa, no caso aí Satanás. Vá dizer isso aos juízes que condenam motoristas que causam acidentes sob efeito do álcool. A influência externa entrou em cena porque a pessoa abriu mão de sua responsabilidade interna. Essa influência pode também vir de Deus, precedida pela insubordinação do homem contra o seu Criador. Depois que Faraó, no Antigo Testamento, decidiu ignorar os avisos de Deus, transmitidos por Moisés, Deus endureceu o coração de Faraó. Primeiro veio a insubordinação de Faraó, depois o endurecimento vindo de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você lê que, em um tempo ainda futuro, aqueles que não creram em Jesus serão levados por Deus a crer no Anticristo. O arrependimento de Judas é diferente do de Pedro. Embora Pedro também tenha sido influenciado por Satanás no capítulo 16 de Mateus, quando negou que Jesus iria morrer, o seu arrependimento aqui por negar conhecê-lo foi sincero, e a sua restauração é prova disso. Judas não. Ele não se arrepende de seu pecado, mas das consequências do seu erro. Para entender isso, pense em um corrupto. Sua cara de decepção ao ser preso não é pelo mal cometido, mas por ter sido pego e pela desonra que irá sofrer, além de perder a fonte de renda. Judas prefere tirar a própria vida a enfrentar essas consequências. Ainda hoje você encontra acusados de corrupção agindo assim em países como o Japão. Os religiosos judeus são criteriosos em não lançar no tesouro do templo as 30 moedas devolvidas por Judas, por considerarem aquele dinheiro originário de um crime de sangue. Ao decidirem usar o dinheiro para comprar um campo para servir de cemitério de estrangeiros, eles dão a eles mesmos um atestado de criminosos e hipócritas. Mateus escreve que aquele campo se chama Campo de Sangue até hoje. Nos próximos 3 minutos, Jesus é entregue a Pilatos. O primeiro julgamento de Jesus foi um julgamento religioso. Ele foi condenado por se declarar o Cristo, o Filho de Deus, fazendo-se assim igual a Deus. Mas essa acusação não era suficiente para o tribunal secular romano, por isso os judeus adotam outra estratégia ao entregar Jesus a Pilatos. No Evangelho de Lucas, há 3 acusações que os judeus fazem diante dos romanos. Que Jesus era um revolucionário, que incitava a população a não pagar impostos a César, né, e que declarava ser o rei dos judeus. A coisa toda é surreal. Por quê? Ora, Israel era uma nação invadida e os romanos eram os inimigos. Vamos chamar Israel de França, Roma de Alemanha e César de Hitler, para entendermos melhor o que está acontecendo aqui. Imagine durante a Segunda Guerra um cidadão francês sendo entregue pelos franceses aos alemães por ser um revolucionário que luta contra os invasores, incita a população a não pagar impostos a Hitler e ainda alega ser o presidente da França. Ora, aquele francês era exatamente o que os franceses precisavam, e seria um absurdo entregá-lo ao inimigo. Pois é o que acontece aqui. O ódio dos judeus contra Jesus é tão grande que eles não têm qualquer escrúpulo em se unir ao inimigo para conseguir a morte do Filho de Deus. Você é o rei dos judeus? Pergunta Pilatos. Jesus confirma. Os judeus então descarregam sobre ele uma torrente de acusações, mas só encontram o silêncio de Jesus como resposta, o que surpreende Pilatos. Como parte das festividades da Páscoa, era costume dar anistia a um condenado. E Pilatos tem, além de Jesus, outro candidato à anistia, Barrabás, um ladrão e homicida. A escolha é democrática. Se alguma vez você achou que a expressão "a voz do povo é a voz de Deus" tinha qualquer coisa a ver com a Bíblia, aqui está a prova em contrário. Nesta eleição democrática, o povo é unânime em escolher o bandido Barrabás. A voz do povo é a voz do povo, só isso, pois o povo é, por natureza, inimigo de Deus.
Todos os seres humanos são assim. É aí que entra a maravilha da graça de Deus em salvar o pecador, não por seus méritos, mas porque Deus quer salvá-lo. Você não chega à fé em Jesus, por ser melhor ou ter tido uma grande sacada ao entender o Evangelho. Pode até parecer que no momento de sua conversão a Cristo, era você quem estava no comando, mas depois você acaba entendendo que Deus trabalhava nos bastidores para que esse encontro com o Salvador pudesse acontecer. Longe de livrar você da responsabilidade de crer em Jesus, isso glorifica a Deus e não o homem pela sua salvação. Ou você acha que, sendo inimigo de Deus por natureza, tão mal quanto eu, quanto Pilatos ou qualquer um daqueles judeus, você daria o seu voto a Jesus? Não. Eu e você também teríamos escolhido Barrabás. E se você pensa o contrário, ainda não entendeu o que é ser um pecador necessitando desesperadamente da graça e da misericórdia de Deus para ser salvo. Nos próximos 3 minutos, Jesus é crucificado. Jesus é levado para ser crucificado, não sem antes passar pelo desprezo dos soldados. Eles tiram sua roupa e colocam sobre as suas costas um manto vermelho. Uma coroa de espinhos é colocada sobre sua cabeça e uma vara em sua mão, como se fosse um cetro. Então os soldados se ajoelham diante dele e dizem: "Salve, Rei dos Judeus!" Depois cospem nele e o espancam. Jesus é levado ao Gólgota, ou lugar da caveira, para ser crucificado. E no caminho obrigam Simão, um africano de Cirene, atual Líbia, a carregar sua cruz. Os soldados dão a Jesus vinho misturado com fel, uma espécie de anestésico, mas ele se recusa a beber. 1000 anos antes, o Salmo 22 previu que os soldados fariam um sorteio das vestes de Jesus. E é o que acontece aqui. Sobre a cruz, uma placa trilíngue ironiza: "Este é Jesus, Rei dos Judeus." Hebraico, grego e latim representavam os idiomas da religião, da ciência e do poder. A multidão que se aglomera em torno da cruz insulta aquele que alimentou seus famintos e curou os seus enfermos. Será que entre aquelas bocas que xingavam Jesus estava algum mudo que ele fez falar? Daqueles punhos levantados contra ele, será que tinha algum paralítico de nascença? E dentre os olhos que fuzilavam o Filho de Deus na cruz, quiçá alguns tinham acabado de inaugurar a dádiva da visão. Uma coisa é certa, quem estava sendo desprezado ali em um frágil corpo humano era o próprio Criador. O apóstolo João escreveria depois em seu evangelho: "Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito." Isso inclui a multidão, o espinheiro de onde saiu a sua coroa, a árvore de onde veio a cruz, e até o minério, que foi transformado nos pregos que prendem suas mãos e seus pés. Por volta do século XII, o monge francês Bernardo de Claraval descreveu a crucificação em uma obra poética que fala dos pés, joelhos, mãos, lado, peito, coração e face de Jesus. Uma adaptação do último poema, da face, diz assim: "Ó, quão ensanguentada, ferida está em dor. Cruel coroa fere a fronte sem vigor. Ó, quantos escarnecem de tua condição e zombam dessas dores, ferindo o coração. Sem luz estão teus olhos, não brilham mais assim. Por que, Senhor, se apagam? Por nós sabemos sim. Tão grandes sofrimentos nós, em pecados vis, causamos rudemente, que o sol brilhar não quis. Jesus, ó nosso amado, sofreste ali por nós. Sem cor desfaleceste, opresso em dor atroz. Palavras não expressam a nossa gratidão por tua sempiterna, fecunda redenção." Curiosamente, os ladrões crucificados ao lado de Jesus se unem em coro junto com a multidão e também xingam Jesus. Então algo acontece com um deles nos próximos 3 minutos. Aos pés da cruz você encontra de tudo: religiosos, soldados, políticos, juízes, ricos, pobres, todos contra o Filho de Deus. Até o mundo do crime está ali representado pelos 2 ladrões crucificados com Jesus. 700 anos antes, Isaías previra que o Messias seria contado com os transgressores. No início, os 2 criminosos zombam de Jesus, mas quando um deles grita: "Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós", o outro repreende dizendo: "Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença?" Quem é esse ladrão que de repente muda de lado?
Séculos depois, alguém inventaria uma biografia para ele. Seu nome seria Dimas, ladrão e assassino perigoso, filho de um chefe de quadrilha. Porém, e agora vem a melhor parte, Dimas, que matou seus próprios irmãos, não matava velhos, mulheres e crianças, e teria ajudado a família de Jesus durante sua fuga para o Egito. Quem disse isso? A tradição. Quando você lê os evangelhos, não está lendo o que diz a tradição, está lendo autores inspirados por Deus que relatam o que viram e ouviram, de testemunhas que ainda estavam vivas quando os textos foram escritos, copiados e lidos em todo lugar. Qualquer um poderia desmentir a história caso ela não passasse de lenda. Se você acredita no jornal que está na banca, não há razão para duvidar dos evangelhos. A tradição, porém, tem um caráter diferente, pois ela pode incluir lendas, fantasias. As religiões baseadas na tradição são cheias de misticismo, de crendices, de superstições, e essas coisas servem mais para escravizar as pessoas que seguem essas religiões do que para libertar essas pessoas. O cristão não segue esse tipo de tradição, mas ele segue o relato dos fatos, como o próprio Pedro escreveu em sua segunda carta. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. A tradição, que inventou uma maquiagem para aquele criminoso e o apelidou de bom ladrão, tenta dar a ele o mérito por sua salvação. Se você chama de bom um criminoso que num assalto mata apenas o pai de família, poupando a mãe, os filhos e a avó, então vá em frente, acredite na tradição. Foi a palavra de Jesus que transformou o coração daquele criminoso. Ele acabara de ouvir Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se aquele Jesus podia interceder pelos cruéis algozes, havia uma chance para ele também, para aquele ladrão. O bandido suplica então: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde: eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Minutos depois, aquele homem estava no paraíso, não por ser um bom ladrão, mas por ser um pecador convicto que confiou na graça e na misericórdia de Deus. Nos próximos 3 minutos, Jesus não é morto pelos guardas.